Hello guys, how's it going? Aqui é a Teacher Débora falando e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre gramática. Pois é, hoje a aula vai entrar um pouco mais na estrutura gramatical do inglês e a gente vai falar sobre os auxiliares do e does. Então vamos saber quando é que a gente usa o do e o does. Bom, o do e o does são auxiliares. Apesar deles terem significado, se vocês forem no dicionário checar o significado de do, ele vai falar que é fazer, né? E o does é a terceira pessoa conjugando do. He does something, ele faz algo. Bom, até aí tudo bem. Só que o auxiliar do não tem um significado, ele só está ali apenas para auxiliar o verbo. E a primeira coisa que vocês têm que saber quando vocês vão usar o do é em que tipo de verbo vocês vão ter que usar o do. Em que tipo de verbo em inglês a gente usa o do ou o does como auxiliar? Bom, a gente não usa o do e o does para o verb to be, que é aquele verbo famoso que todo mundo aprendeu no colegial ou no ensino médio, né? A gente não usa o do e o does com os modal verbs. Que é isso, teacher? Can, could, should, would. Nesse caso, a gente não vai precisar do auxiliar do e o does. Agora, para todos os outros verbos do mundo, do planeta inteiro, aí sim a gente vai usar o do e o does. Todos os verbos, teacher, todos. Drink, eat, run, dance, teach, speak, read. Todos os outros verbos a gente vai usar o do e o does. Então vamos lá. Quando que a gente vai usar o do e o does? Bom, quando você vai conjugar um verbo em inglês é muito simples, porque a estrutura do verbo é a mesma para todas as pessoas, exceto he, she and it. Então vamos usar um exemplo aqui. I speak English. You speak English. He speaks English. She speaks English. It speaks English. We speak English. They speak English. É isso? Vocês viram? Só mudou lá no he, she and it. E aí você só acrescentou o S no final. E para entrar um pouco mais a fundo nessa estrutura de quando acrescentar o S ou outras letras no final, quando o sujeito é o he, she, it, a gente vai precisar de uma aula só para isso. Agora, na forma negativa, é aí que o do e o does entram. Porque o verbo, por algum motivo, não consegue negar sozinho. Então, por exemplo, I speak English. I don't speak Spanish. O que é don't? É o do, auxiliar do, mas o not. Do plus not, don't. Teacher, can I say I do not speak Spanish? Sim, você pode falar, não está errado. Porém, numa conversa natural, essas contrações existem o tempo todo. Então, com certeza, eles vão falar, oh, I don't speak Spanish. Do you speak Spanish? I don't speak Spanish. E é assim que eles falam mesmo. Well, maybe I don't need your money. Então, por isso que eu vou ensinar para vocês a forma com a contração. Então, I don't speak Spanish, you don't speak Spanish, we don't speak Spanish, they don't speak Spanish. Ok? Nice. Agora, quando que a gente vai usar o does? He, she and it doesn't speak Spanish. Agora, vocês já repararam aí que é doesn't speak Spanish? O verbo, nesse caso, não é alterado. Ele vai voltar para a forma normal dele, porque o auxiliar foi alterado. Eu lembro quando eu ensinava inglês para os meus alunos, eu sempre falava, é o auxiliar que está pagando a conta. É por isso que o auxiliar está lá. Então o verbo ele vai continuar na estrutura dele normal, ele volta para a estrutura normal na forma negativa e o auxiliar muda. Em vez de do, ele se torna o does para o he, she and it. Monica, your remote doesn't work. You have to lift it and point. Oh. Então, essa é a forma negativa. E aí também a gente usa na forma interrogativa. No caso, quando a gente tá falando português, quando a gente vai fazer uma pergunta, a estrutura é a mesma, né? Eu amo verão. Você ama o verão? Então tá aí. A estrutura é a mesma. A única coisa que a gente muda é o tom quando a gente tá falando. A gente fala naquele tom de pergunta, aquele tom de questão, de dúvida. Em inglês, além da gente mudar esse tom, né? A gente também tem tom de dúvida. A gente tem que colocar um auxiliar. E o auxiliar é o que vem em primeiro lugar. Então, no caso, se eu vou perguntar para alguém se essa pessoa fala inglês, como é que a gente pergunta? Vocês sabem. Do you speak English? Do we speak English?
Do they speak English? Então a gente vai usar o do pro I, you, we and they. I'm sorry, do you have a problem with me? A gente vai usar o does pro he, she and it. Does she speak English? Does he speak English? Does it speak English? What does she do? She's a waitress. Tá aí, agora vocês já sabem quando usar o do e o does. Teacher, tem mais alguma coisa? Tem alguma outra forma de usar o do e o does? Tem. Quando alguém fizer alguma pergunta, vocês também respondem com auxiliar. Então, por exemplo, se eu perguntar pra vocês se vocês gostam de chocolate, eu vou perguntar, do you like chocolate? E você vai poder responder, yes, I do. Ou, no, I don't. I don't know. Do I? Do I? I think you do. Na terceira pessoa, a gente segue a mesma regra, só que em vez da gente usar o do, a gente vai usar o does ou does not. No caso, does ou doesn't. Does she like chocolate? Yes, she does. Does he like chocolate? No, he doesn't. Aprender a usar o do e o does é aprender a conjugar o verbo em inglês, porque todos os verbos praticamente precisam desse auxiliar, ele é muito importante. E eu lembro que quando eu fazia as minhas leituras, eu ficava procurando o significado. E, gente, ele não vai fazer sentido nenhum. Ele é apenas um auxiliar. É muito diferente do português, a gente não tem nada parecido, porque a língua é diferente, né? Então aqui, pra gente poder pensar em inglês, é importante a gente saber dessa estrutura gramatical, pra gente já, olha, em vez de perguntar, you like chocolate? Colocar o do na frente, do you like chocolate? Porque, por algum motivo, é assim que é. Mas eu sempre agradeço o do e o does por existirem, porque eu acho que eles fazem tudo ser mais simples. Eu prefiro a existência do do e do does do que ter que mudar o verbo para cada pessoa. Então, gente, challenge time. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários uma frase na forma afirmativa, na negativa e na interrogativa. It's up to you guys. Vocês podem deixar 3 frases, uma em cada forma, ou apenas uma, depende de vocês. E aí vocês podem deixar, que eu vou deixar um comentário embaixo dizendo se tá tudo certinho ou se vocês precisam modificar algo. Se vocês curtiram essa aula, deixa um like aqui pra Teacher. Não deixem de compartilhar com os amigos de vocês, para que eles também aprendam a usar o do e o does. E também não deixem de se inscrever aqui no canal. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui, que eu vou adorar ajudar vocês a melhorar o inglês de vocês, sempre. I hope you guys liked the video, and I'll see you in the next video, guys. Bye bye!